Tem que esperar ver pra... Sim. Tá funcionando. Vamos esperar entrar mais pessoas. Sim, sim. Uhum. Quer esperar chegar mais? Deixa eu entrar mais um outro, daí eu começo a falar um pouco. Olá, olá pessoal, estamos aguardando, muitas pessoas já nos acessaram pelas redes sociais, pelo Instagram Boa Vista Planejados Oficial. Nesta segunda-feira, pós-Páscoa, nessa segunda que nós estamos reunidos mais uma vez para batermos um papo, nos dirigir aos nossos seguidores e falarmos um pouco da Boa Vista e trazendo mais uma história bem interessante da Boa Vista hoje. Mais um capítulo de mais uma pessoa que faz parte da Boa Vista, nessa segunda pós-Páscoa, onde hoje, segundo os cristãos, a nossa crença, o túmulo está aberto, porque Jesus saiu da sepultura depois da sua morte de cruz e foi para um lugar especial, junto de Deus, junto daquele lugar que Deus preparou para ele, né? Então, que todos nós tenhamos vivido de modo especial esta Santa Páscoa, porque Cristo nos amou e nos ama até o fim. Então que isso seja uma razão da nossa vida, celebrarmos com profunda fé sempre este fato inusitado, essa maior história de amor que a humanidade já viu, a entrega de Jesus Cristo na Santa Cruz. Por que santa? Porque transformou um homem santo num projeto de Deus. Então estamos hoje, voltamos todas as nossas atividades, estamos aqui, já trabalhamos hoje de novo, e vamos continuar a nossa jornada. E como nós viemos fazendo já em outros momentos, seguidamente a Boa Vista faz uma live e traz uma pessoa especial. Especial porque faz parte da Boa Vista, né? Então nós lançamos um desafio esses dias atrás, porque hoje quem está conosco é meu filho Marcelo. Então nós lançamos um questionamento para as pessoas, quem tivesse alguma curiosidade sobre o Marcelo, sobre a vida, sobre o trabalho, que pudesse fazer as perguntas já antecipadamente. E algumas pessoas nos enviaram questionamentos, nós temos mais alguns, né? Então nós temos assuntos aqui para nós ficarmos um tempo batendo bate-papo com o Marcelo, matando algumas curiosidades de vocês que nos perguntaram e também quem não nos perguntou, ainda quiser fazer alguma pergunta durante a nossa live, poderá fazê-la. Estamos aqui dispostos a contribuir com cada um, com a curiosidade de cada um. Então hoje quem está conosco é o Marcelo. Eu diria para o Marcelo, quem é o Marcelo? Se apresente o Marcelo, quem é a sua família? Fala um pouco da sua família, quem é o Marcelo. Então, olá pessoal, a todos que estão nos acompanhando pela live da Boa Vista. Então eu sou o Marcelo, filho do seu Tarcísio aqui. Tenho 37 anos, eu sou casado hoje, a minha esposa Marília, ela trabalha também junto com nós na empresa, lá no setor de engenharia. Tenho 2 filhos, Samuel de 8 anos, mais o Arthur de 2 anos. E já estou aí na empresa há um bom tempo, fazem 25 anos já que eu trabalho diretamente na empresa, acompanho a história da Boa Vista desde os meus 7 anos de idade, né? Lembro muito bem nos primeiros momentos da fábrica, lá no porão lá da casa do meu pai. E estou aí hoje então para responder algumas perguntas para vocês. Pois é, não parece ter 37 anos, né? Se nós olhar para a cara dele, eu acho que alguma coisa está errada. E não tem botox, não tem nada ainda, né? Não tem nada, então não parece. Mas, em todo caso, o Marcelo já tem
seus 37 anos. Mas Marcelo, vamos lá. Na vida existe um período na vida que a gente começa com os estudos. Você também teve uma época, um ano, uma idade. Então fale um pouquinho dos teus estudos, com que idade começou, como é que foi esse negócio de ir para a escola e até teu último degrau de estudo, até onde você chegou com os seus estudos. Então fala um pouquinho o que você tem de estudo até hoje, desde o seu começo. Eu comecei nos meus 4 anos de idade, já comecei a ir na escola. E um fato interessante, então, na época a gente morava ainda no interior do município, apesar da cidade ser muito pequena, a gente morava no Ela tem interior também, todo mundo acha que é interior aqui, mas a cidade tem interior também, né? Não era tão distante, mas era aproximadamente 2 quilômetros da escola, e muitos dias mesmo, ali a gente novinho ainda, com 4, 5 anos, já ia de a pé para a escola por questões, já existia o transporte escolar, mas por questões de horário, a gente muitas vezes ia de a pé. Tinha uma prima que morava próximo, me acompanhava, e aí a gente ia de a pé na escola, em torno de 2 quilômetros. Aí os ensino médio, ensino fundamental, ambos eu concluí aqui mesmo na cidade. São a escola municipal, onde eu fiz até a 8ª série, depois uma escola estadual também aqui em Nova Boa Vista, cursei o ensino médio. Após isso, então, eu fiz uma faculdade, depois eu vou falar um pouco mais nesse momento, eu iniciei uma faculdade de engenharia, não concluí, aí depois continuei fazendo uma faculdade de administração, aqui no município vizinho, aí me formei, então, no ano de 2014, me formei em administração de empresas. Então, Marcelo, você falava que já trabalha há 25 anos na empresa. Então, com que idade que ano era isso? E com que idade você começou a trabalhar na fábrica? Isso, era no ano lá de 2001, então eu tinha 12 para 13 anos, comecei alguns meio período, né, porque ainda estudava, então até meus 17 anos eu trabalhava à tarde, estudava pela manhã, e na época, então, como tinha essa questão que a gente ainda não morava aqui na cidade, morava lá no interior, então muitas vezes a gente vinha de bicicleta. Eu lembro muito que eu vinha junto com o pai de bicicleta, ele na hora do almoço ia para casa e nós voltava lá do interior para trabalhar, muitas vezes ia de bicicleta para o trabalho, né? Isto. Outra coisa, hoje a gente tem um sistema todo eletrônico para registrar o ponto do colaborador, né? Mas na época, como é que era o sistema? Você tinha que registrar suas horas? Como é que funcionava para ter o controle de trabalho na fábrica? Como é que isso funcionava? A gente registrava o ponto, ainda tinha na época a máquina manual de bater ponto, um cartãozinho, cada um tinha seu cartão e batia o ponto naquele equipamento manual, né? E desde o início, os registros, na época era tudo diferente, hoje as questões de carteira assinada e tal, mas desde o início a gente fazia o registro dos horários de trabalho, tudo certinho, não tinha folga, não era porque era filho do dono que podia faltar, né? Olha só como a vida não foi fácil desde o começo, era filho do dono, ou registrava, batia o ponto, senão o dono não pagava salário. Só recebia se vinha trabalhar. Só recebia se vinha trabalhar, não tinha esse negócio de dar uma desculpa, hoje tem prova, precisa ficar em casa estudar. Podia ficar, mas tinha que registrar o ponto. Só recebia se estava aqui na empresa. Só recebia se estava na empresa, entendeu? Então já aprendeu esse compromisso de horário com 13 anos de idade. Mas Marcelo, me diz uma coisa, aí você começou novinho lá na fábrica. Qual foi o seu primeiro trabalho? Você lembra ainda? Porque isso é uma coisa assim, quando a gente começar... Eu hoje me lembro do meu primeiro trabalho, não na fábrica, eu me lembro, porque eu tinha um único emprego na minha vida, né? Onde fiquei 14 anos, depois iniciou a fábrica. E eu me lembro hoje ainda o que eu fiz no primeiro dia de trabalho. Isso normalmente no ser humano fica registrado. Primeiro dia eu fiz aquilo. Você lembra ao começo do seu trabalho o que você começou a fazer? Quem te ensinou a fazer alguma coisa lá dentro? Como é que era esse negócio aí? Na época, um fato que me marcou bastante, bem naquela época a gente ainda tinha aqueles produtos, aqueles kits de cozinhas que a gente fornecia, onde a matéria-prima, a chapa que você comprava, ela era uma chapa que chapa de você segunda, comprava né? de segunda linha, era uma chapa capa,
com menos defeitos, aonde uma empresa ele comprava capas das fábricas lá da região de Bento Gonçalves, e aí você classificava as melhores e nós comprava dessas chapas brancas, né? Na época era aglomerado, já era devia ser FF ou BP, acho que era muito, BP, já era o já BP, era isso, né? E aí elas vinham com bastante, elas eram sujas, né? Estavam sujas por questão de manuseio e essa separação, acabava sujando bastante, então a gente tinha que limpar essa chapa e era limpado utilizava esponja com um pouquinho de água, utilizava o tal do sapólio, não sei se lembra, e esse serviço, então, quem ensinou foi o meu pai aqui, que sempre me deu os primeiros ensinamentos, os primeiros trabalhos. Nesse mesmo período também a gente fabricava sapateiras, e aí tinha que fazer o tingimento de uma ripa de madeira que tinha lá dentro para segurar o calçado. Então eu gostava de ajudar porque ali a gente trabalhava com uma pistola, com um tingidor, então eu achava interessante que podia pintar utilizando uma pistola. Então esse trabalho também ele era um serviço que tinha junto na época, né? O setor, então, que fazia a limpeza das peças, também fazia esse tingimento. Então eram dois trabalhos que eu me recordo e me marcou bastante, foram um dos primeiros serviços que eu fazia lá dentro da fábrica. Só para registrar e complementar, o Marcelo falava daquela chapa capa que nós comprava. Veja só, na época, para a gente conseguir ter um preço, um produto barato, nós comprava essa chapa capa e fazia uns kitzinhos de cozinha. Eu nunca me esqueço, esses kits chamavam-se Cozinhas Pro, o que quer dizer? Promoção, isso sempre por causa do preço, sempre estava em promoção aquilo. Mas era realmente feito estoque, né, na estoque, época. A gente comprava chapas capas brancas, né? E a linha de produtos que a gente tinha na época, todas eram... Não, toda a linha era uma linha popular. seriada com um estoque de peças isso, prontas. Então a gente fazia uma linha de kitzinha de cozinha bem baratinha, feito com chapa capa, para a gente conseguir ter um produto barato e conseguir vender. Era a solução da época, né? Então, eu me lembro também daquilo, né? E hoje, com relação ao número de colaboradores, hoje a empresa já tem um bom número de colaboradores. Você consegue imaginar na época quantos tinha? Se alguém deles existe hoje ainda dentro da empresa, porque faz 25 anos atrás, você tem uma noção mais ou menos quantos tinha? E se desses ainda algum sobrou hoje, que ainda hoje está conosco? Na época a gente tinha em torno de 15 a 18 colaboradores, não lembro o número exato, mas o interessante é que hoje desses 18 colaboradores, 5 deles ainda hoje estão aqui dentro da empresa trabalhando com nós. Então, apesar do período, ainda temos 5 funcionários que são dessa época que ainda trabalham aqui dentro da Boa Vista. Hoje nós temos toda essa linha de planejados, todo esse móvel que o mercado nos conhece, né? Mas no começo tudo era diferente em termos de produto. Quais os produtos que você se lembra? Eram produtos linha populares, obviamente, né? Quais os produtos, os tipos de produto que você se lembra hoje que foram fabricados naquele tempo quando você começou a trabalhar? E de um certo modo até como é que eles eram fabricados, sabe? Eram os produtos, as máquinas eram muito mais simples, o corte da chapa era, apesar de já ter na época quando eu entrei já existia uma seccionadora, mas para você colocar a medida da peça era tudo mais manual, era bem mais simples. Na época ainda se fabricava a cômoda, ela já tinha algumas mudanças dessa primeira cômoda que a gente tem hoje aqui exposta na empresa. A cômoda foi o primeiro produto que a fábrica fez, né? Mas aí na época a cômoda já era um pouco diferente e aí tinha a sapateira, que vendia muito na época, esses kits de cozinha. Na época a gente já foi logo no início quando a gente já tinha aquela coladeira que fazia o soft, o boleado. Então, nesses kits de cozinha, na sapateira, na cômoda, porque nas primeiras cômodas o acabamento arredondado que era feito com uma ripa de madeira. Aí nesse período já não era mais necessário fazer essa ripinha de madeira, já tinha um acabamento arredondado que podia ser feito numa coladeira.
o produto que eu lembro que era mais comercializado na época já era essa sapateira e os kits de cozinha, então que já tinham esse acabamento um pouco mais melhor, já com um boleado que já era feito naquela coladeira, então que já foi uma evolução na época, né? Me lembro, assim, aquela época nós fazia com um produto PET, era muito na moda, o software se dizia, era frente soft, à porta, frente cerboleado, então era o tal do soft, né? Então nós fazíamos, isso existia muito na época que eu me lembro, mas hoje isso assim meio não existe mais no mercado, mas foi uma fase que tinha. Isso. Aqui enquanto isso, colocando algumas coisas, uma tal de Cláudia Donner, menciona aqui que fez a cozinha, banheiro com a Boa Vista e já fez muito tempo, está muito satisfeita com o móvel. Olha, obrigado Cláudia, pode continuar indicando que o produto está melhor ainda hoje, né? E outro tal do Wellington Schmidt já fez montagens com os nossos móveis e é excelente de trabalhar, né? Então, ele diz que trabalhar com o produto da Boa Vista é muito bom trabalhar porque funciona, né? Então, obrigado seu Wellington pela consideração, é muito importante para nós, tá bom? Marcelo, hoje, como você começou muito novo, depois de 25 anos já virou diretor também, né? Isso aí. Mas para chegar a ser diretor da Boa Vista, existiu uma longa caminhada, desde o primeiro trabalho até os trabalhos de hoje. Eu gostaria que você mencionasse um pouco, fizesse um relato, dizendo quais os setores assim que você lembra, assim que você passou, porque começou lá embaixo e foi subindo, né, até ser diretor hoje. Mas fala um pouco dessa trajetória, quais os setores que você se lembra, assim, que você mais atuou. Porque hoje na fábrica existem muitos setores, ninguém passa por todos eles, né? Mas o Marcelo, pela sua trajetória de 25 anos, já passou por uns quantos setores? Isso. Relata mais ou menos essa corrente de setores aí que você se lembra hoje, que você já trabalhou até hoje. Lá no início, então, o primeiro trabalho foi fazer a limpeza dessas peças, mas no início, como a produção era muito pequena, poucos funcionários, então nem sempre tinha serviço o dia todo em um único setor. Então, mais ou menos no mesmo período, a gente acabava ajudando em diversos setores dentro da fábrica. Então, era feita a montagem das gavetas, porque na época quase tudo era montado. Montado, linha né? popular, as cozinhas no começo as cozinhas eram na montadas, época saíam né? montadas, as sapateiras eram montadas. Os primeiros kits de cozinha, tudo se é montado. Então, eu ajudei a montar muita gaveta. Na época era feito ainda de madeira, usava pinos para fazer a caixa da gaveta. Então, eu gostava de fazer a montagem dessa caixa da gaveta porque podia mexer com um grampeador, né? Pneumático. Daí achava bonito trabalhar com o grampeador, então montava a gaveta. Aí, às vezes, a gente ajudava um pouco no corte, às vezes das chapas, da madeira. Então, essas madeiras, na época, a gente tinha que cortar, vinha a madeira bruta da serraria, a gente tinha que fazer todo o corte da madeira para montar essas caixas de gaveta. Ajudava um pouco a colar fita de borda. Mas onde eu mais trabalhei, falando em máquinas, que daí logo depois, então, eu comecei a ajudar mais no setor das máquinas, foi na furadeira. Então, que eu trabalhei um tempo mais longo, foi nas furadeiras na época pneumáticas ainda, que ainda temos duas máquinas ali na fábrica, que ainda são utilizadas para fazer umas peças menores, pequenas. Ainda temos duas máquinas dessas aqui na fábrica funcionando, apesar de todo esse tempo. E aí depois, com o tempo, começaram a chegar máquinas mais modernas, a gente se mudou para um novo pavilhão, e aí começaram a chegar equipamentos mais automatizados, com computador. Então a gente foi evoluindo e até, de certa forma, ajudando operadores já que trabalhavam na fábrica, eram operadores mais antigos. Então a gente acabava se atualizando junto com os técnicos das máquinas e ajudava até esses operadores a entender como funcionavam essas máquinas mais modernas, né? Então, por um período ali eu fiquei trabalhando na produção e acompanhei também toda essa evolução na instalação dessas máquinas mais modernas com computador, né? Teve um período também, então, que quando eu me formei no ensino médio, eu comecei um curso em uma faculdade na cidade ali de Passo Fundo. Então
pela distância não tinha como ir todo dia, eu nesse período trabalhei também na loja, que na época a loja era própria da fábrica, então eu tive a oportunidade de também trabalhar frente a frente lá na ponta, com o cliente final. Trabalhei de montador nesse período, fazia montagens nas casas dos clientes, e aí depois um período também como projetista, então tive a oportunidade de conhecer a ferramenta do Promob, apesar de na época ser tudo muito mais simples, mas tive essa oportunidade de aprender a manusear a ferramenta do Promob. Fez projetos Fiz também. projetos e conheci como funciona lá na ponta, na loja, né? Apesar de na época os produtos eram tudo mais simples do que como é hoje, o público então que se atendia era um público linha um pouco mais baixa, né? Mas foi um momento muito interessante para mim também no meu aprendizado, na minha carreira. Após isso, quando eu depois retornei aqui para a fábrica, foi mais ou menos nesse período que a gente implantou um novo sistema de produção para fazer móveis sob medidas, aí começaram a chegar máquinas mais modernas ainda do que a gente já tinha, então eu acabei mudando um pouco de função, não trabalhei mais tão diretamente na produção. Eu trabalhava no centro de usinagem, e aí eu acompanhei como então começou a ter uma demanda maior no escritório devido a essa fase da implantação desse novo sistema. Então eu fazia o processo do PCP da empresa, de geração dos lotes, acompanhei tive que participar dessa integração entre esse novo software e para ele conversar com as máquinas. Teve um processo bem complexo, então a gente participou de toda essa fase de implantação desse novo sistema para integrar ele com as máquinas, geração de etiquetas, porque era tudo muito novo, né? Ninguém aqui tinha nem conhecimento de outras fábricas, de como que fazia essa integração, então participei de todo esse processo, foi muito importante isso também. E aí logo depois nesse período eu comecei a trabalhar no setor de compras, então na época ainda o pai fazia praticamente todas as compras da fábrica, o outro sócio fazia uma parte, então era ainda do tempo de ligar para a empresa, era muito com por telefone, né? Ligar para ele. Hoje isso não existe mais, de tudo você por ligar. telefone, quando eu comecei, praticamente ainda não estava rastejando começar a usar o e-mail para enviar os pedidos por e-mail, mas logo que eu comecei nesse setor de compras era tudo por telefone. A gente tinha uma lista lá de contatos e contava o estoque na fábrica, fazia o pedido por ligação, era tudo assim. Aí aos poucos a gente foi começando a utilizar mais o envio de e-mails, e aí quando teve essa migração para o novo sistema do ERP, aí começou a ser um pouco mais automatizado, já a geração de pedidos eram já pelo sistema, e até recentemente ainda trabalhei ativamente no setor de compras, mas sempre com um olhar junto ali na fábrica, né? Sempre auxiliando nesse processo, nessa parte da integração do nosso software, do Promob, do ERP com a fábrica. Então eram setores que caminhavam lado a lado. Agora o próprio PCP já é mais estruturado, já são outras pessoas que cuidam disso, já é separado do setor de compras, mas na época, como a estrutura é toda mais enxuta, então a gente fazia um pouco de tudo, né? Bom, só para deixar registrado aqui, hoje, depois que começou a vir essa tecnologia das máquinas, essas integrações todas, aí já passou um pouco do meu conhecimento, daí se envolveu o Marcelo, né? Então hoje quem tem melhor entendimento da máquina, o que ela faz, como é que se trabalha os programas para dar certo, é o Marcelo e o Fernando, que é meu outro filho, que está mais ligado à produção. Então se queremos saber alguma coisa de tecnologia de cada máquina, por que funciona assim ou por que tem que ser assim, é com eles. Hoje isso já não está mais, está fora do meu alcance, quando o né? setor de compras, a demanda começou a aumentar, daí o Evandro começou a me ajudar junto no setor de compras também. Então eu acabava me direcionando mais a questões envolvendo fábrica, compra de equipamentos, e aí a gente foi dividindo um pouco as funções no setor de compras ali, né? Hoje como existe
eles têm todo esse conhecimento da máquina. Hoje, quando a gente decide investir em máquinas, então eles que mais decidem. Eu já não apito mais muito, porque o meu conhecimento já não está mais na altura onde chegaram as nossas máquinas hoje, né? Então, só para deixar registrado, quem mais decide isso de fato é o Marcelo e o Fernando, eles têm toda a noção de cada máquina, que máquina serve para ela funcionar na integração com todo o nosso software de projeto, com a tecnologia, porque hoje, como você sabe, a nossa empresa é totalmente automatizada, né? Às vezes eu gosto de dizer assim, a gente faz móveis sob medida, mas não existe mais treina na fábrica, né? Isso sumiu. Existe para fazer a conferência, né? Isso sumiu, esse negócio de ter uma treina para medir alguma coisa. Isso a máquina resolve por si só, né? Utiliza no processo da conferência, alguma do controle de conferência para qualidade, ver se deu alguma coisa no controle de qualidade, mas na muito hora pouco para precisar cortar uma peça ainda. Então hoje as nossas máquinas estão nesse nível de que não há mais necessidade de medir nada na hora de produzir. A máquina sabe dar a medida por si só e produz, né? Então, essa tecnologia toda, eles que dominam ela totalmente, né? E hoje já está... hoje não é mais comigo esse assunto. Mas, Marcelo, você sabe, como você já tem quase a mesma idade da fábrica, a fábrica 31 anos, ele 25 anos de trabalho, o Marcelo hoje já tem... noção de quase toda a história como ela se construiu lá dentro, ou seja, lá do começo, onde tudo era difícil, né? Se você hoje, dentro daquilo que você acompanhou até hoje, tivesse que dar assim, dizer o seguinte, por que você achou que aquilo deu certo? Vocês sabem que eu não sabia nada, eu não conhecia uma chapa quando começamos, e nem dinheiro não tinha, era uma dura realidade, né? E o negócio chegou onde ele chegou até hoje. Se você tivesse que dar uma ideia, será por que esse negócio aí deu certo? Será por que saiu do menos zero? Porque começou com dívida já. E para chegar nos patamares, não que hoje não tenha mais dívida, tá? Mas chegou nos patamares de hoje, agora eu falo em produto, em mercado, em clientes, né? Se você hoje tivesse que dizer o que você acha que aconteceu nesse tempo todo, por que nós chegamos até onde nós estamos hoje, na sua visão? Porque você participou, não do começo, mas de muita dessa história. Hoje, o que você achou que fez esse negócio chegar até hoje, chegar até aqui onde chegou hoje, né? Foi muito, acho que foi da persistência, da teimosia do pai. Na época as condições eram muito mais difíceis também. Aqui no município não tinha muitos recursos, muitas opções de emprego. Então, quando você começou ali a empresa, então a única opção era fazer dar certo. Então, quando um produto não dava, ia lá, insistia, criava um produto diferente, adaptava conforme o mercado ia solicitando, né? Então, eu acho que o fato que mais marcou para a empresa dar certo foi essa persistência e saber ouvir o mercado, né? Saber ouvir os clientes, porque muitos dos produtos eram lançados com base no que cada lojista ia trazendo, o que as lojas iam trazendo relatos do mercado, o que elas estavam buscando. Então foi muito disso, de ouvir o que os lojistas traziam, de dores que eles precisavam atender e dessa persistência de tentar sempre fazer dar certo. Dar errado não era uma opção, né? Não podia dar errado. Eu sempre digo assim, pessoal, que vocês não devem teimar o alemão, né? Porque o alemão, quando ele teima, não adianta. Então acho que tinha um pouco dessa teima junto, sabe? Isto aqui tem que dar certo, custe o que custar. Deu errado, né? A gente fez de novo, mas nós fizemos diferente, mas a gente teima até que dá certo, né? Então, sim, existe essa teimosia no bom sentido para fazer as coisas acontecer. Aqui mais alguns registros. Maílson disse que já trabalhou e montou o produto da Boa Vista, um produto excelente para montar. Também o nosso cliente Paulino, dizendo que acredita muito na marca, no produto da Boa Vista. Paulino, um cliente lá de Barbacena, Minas Gerais, que há pouco tempo começou com a Boa Vista. Então, segundo ele, acreditando muito no produto. Obrigado, Paulino. Maílson, obrigado pela contribuição de cada um de vocês, tá? Mas, Marcelo, vamos continuando o nosso bate-papo. Você já viveu uma longa história dentro da Boa Vista. Te pergunto, você em algum momento também já ajudou a montar algum móvel da Boa Vista, em algum cliente, alguma feira? Eu sei que eu fiz isso muito, né? Eu já montei
praticamente todas as feiras que a gente ia, eu estava junto também, né? Ajudando a montar, estar de apoio junto à equipe. Você também, em algum momento, também já fez esse trabalho de ajudar a montar algum móvel, alguma coisa nesse sentido? Eu tive, então, como montador, trabalhei um período, então, nessa loja da fábrica, também ajudei a montar bastante móveis nesse período. E alguns móveis, na época a gente atendia muito o consumidor final aqui do regional, aqui na cidade, no município, aqui próximo, então a gente sempre participava muitas vezes dessas montagens, né? E falando de feiras, um fato que me marcou muito foi a primeira feira na época, hoje não existe mais a Feira Casa Brasil, que era muito focada para fábricas no segmento de móveis planejados. E a primeira Feira Casa Brasil, que ocorreu lá no ano de 2009, eu tive a oportunidade de ajudar a montar. E me marcou muito o fato de que eu acho que foi a semana mais fria de muito tempo lá na região de Me lembro, Bento no manhã, Gonçalves. na rua marcava 7 graus negativo, né? Foi Isso me lembro uma daquilo. semana, a feira acontecia no inverno, era na época, mês de julho ou agosto. Julho, montava em julho para ser em agosto. É nosso inverno aqui e tivemos o azar de pegar uma semana com Nunca me frio. esqueço, numa manhã fomos para a rua, né, e olhamos lá o termômetro na rua, na cidade, 7 graus Os pavilhões negativo, não né? eram climatizados, então foi uma semana bem complexa. Acho que a montagem demorou pelo menos uns 2 dias a mais, porque a gente passou tanto frio naquele episódio que nada rendia, chegava lá com a luva acabava estrovando, tinha que usar uma luva por causa do frio, mas para manusear os equipamentos, manusear parafuso não funcionava. Então foi bem complexa e isso foi um fato que me marcou bastante, essa montagem dessa Feira Casa Brasil. Eu me lembro foi muito uma bem, feira né? que um período ali nessas feiras que a gente participou, ela trouxe foi importante porque na época a internet estava rastejando ainda, não existia, as redes sociais ainda não eram utilizadas, então o único jeito de você se mostrar ao público era participando dessas feiras. Então foi uma fase muito importante também para trazer a Boa Vista para o mercado, trazer mais visibilidade para a marca, foi essas feiras da Casa Brasil. Eu me lembro muito bem, né? Assim, todas as feiras lá atrás, Móvel Sul também, Casa Brasil, as feiras, como a Marcela dizia, elas são muito importantes. Hoje, pela internet, você entra no produto de qualquer empresa, a qualquer hora, você tem um mundo de informações. E na época, bem me lembro, muita gente vinha nas feiras com propósito, quero conhecer um produto novo, quero conhecer uma fábrica nova. E eu me lembro que na época as feiras serviam para abrir mercado, abrir clientes, serviam para a gente captar representantes comerciais. Isso chovia de representante comercial procurando fábrica para representar. Então eu me lembro, sim, na época as feiras eram muito importantes, porque era a vitrine. Hoje a internet virou a vitrine, entendeu? As redes sociais viraram a vitrine. Na época não era isso, né? Eu bem me lembro, quando nós começamos com a fábrica, se alguém dissesse um dia vai ter um negócio que se chama internet, eu ia pedir, mas que trem é esse? Entendeu? Não imaginava. Depois surgiu a internet. Nós começamos com a fábrica, eu me lembro, nós não tínhamos telefone na fábrica, nós não tínhamos linha telefônica, né? Então, me lembro no começo, os primeiros pedidos que nós recebíamos por correio. O representante mandava os pedidos por correio também. De repente, um dia surgiu um aparelho fantástico, chamava-se fax. Muita gente sabe desse negócio aí, né? O fax era um aparelho que todo mundo sabe, tu enfiava um papel lá na loja, o representante saía na nossa fábrica, saía naquele aparelho. Era um telefone que enviava, então, o pedido impresso. Isso foi uma evolução gigantesca na época, o tal do fax, né? Então, mas assim, eu me lembro que aquilo foi as evoluções que tinha na época. Aqui nós temos mais um registro, o Rogério, que é nosso parceiro em Concórdia, Santa Catarina, que foi na Casa Brasil que começou a parceria. Olha só, o Rogério é um dos clientes que surgiu das feiras. Nós temos, na época surgiu bastante clientes por causa das feiras. E aí o Rogério deixando esse registro importante, que ele conheceu a Boa Vista numa feira. Olha só, obrigado Rogério. Rogério é um parceiro muito forte nosso lá de muitos anos, já não me lembro quantos anos. Será? Foi nessa de 2009 talvez? Eu não me lembro o ano que aconteceu isso, né? Foi, Mas o Rogério é um parceiro nosso de muitos anos lá em Santa Catarina.
E talvez seja até dessa feira aí de 2009, a primeira Casa Brasil. Então, obrigado, Rogério, pela sua informação. Uma outra pergunta que surgiu, se a Boa Vista já fez algum trabalho, algum produto, algum projeto, alguma coisa que deu errado. E se deu errado, se existiu esse projeto, como é que a Boa Vista fez para sair desse... Quando o projeto dá errado, a gente diz que ele deu prejuízo, né? Então, perguntaria, você lembra de alguma coisa que a gente fez nesses anos aí que não deu o que a gente esperava, deu errado, e o que a gente fez para a gente sair dessa dificuldade? Teve um período aí, aproximadamente ali no ano de 2008, na época a gente já vinha fazendo móveis seriados, mas já fazia um produto um pouco mais sob medida, mas só que esse processo era muito manual, né? Então, e aí surgiu a oportunidade de nós ter uma segunda linha de produtos que era para ser vendido nos órgãos públicos, na época, aos Correios, era vendido via licitação pública, né? E ele parecia ser um produto muito interessante porque era uma possibilidade de nós novamente fazer um produto em série, em escala, poder fazer estoque desse produto, né? E na época a gente não tinha muitos recursos de equipamentos para fazer móvel seriado para concorrer com grandes empresas que atendiam. Na época acho que já começava já vinham crescendo essas redes de lojas tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, e a gente não tinha estrutura para continuar competindo com esse produto seriado que era vendido nas redes de loja. E aí a gente focou um pouco também nessa segunda linha de produtos para vender para licitação, mas infelizmente teve investimentos altos, mas infelizmente a gente descobriu que, como é hoje, lidar com órgãos públicos é sempre muito complicado, demorava para receber, o produto já estava um tempo montado e aí a empresa recebia o dinheiro. Então, infelizmente, não foi um investimento que deu retorno, mas a gente acabou superando porque logo em seguida começou-se a falar mais sobre tecnologias para fazer móveis sob medidas. Coincidiu que quando a gente estava parando de fazer essa linha, começou-se a conversar com a Promob para investir nesse novo software para fazer móveis sob medidas numa escala mais automatizada, que não precisava puxar a trena, regular a cera. E aí alguns desses equipamentos que a gente tinha comprado acabamos utilizando. Teve um centro de usinagem que utilizamos por muitos anos para fazer esses móveis sob medida, peças curvas. Então ele por um bom tempo ele acabou sendo utilizado para isso. Acabamos adaptando esses equipamentos para utilizar dentro da linha. Infelizmente foi um momento que não deu retorno ao investimento, mas a gente conseguiu focar logo em seguida. Foi muito rápido nessa mudança de estratégia e voltamos a focar mais no móvel planejado, e logo em seguida começamos a fazer o móvel planejado 100% sob medida, que vem dando certo até hoje, né? Muito bem. Marcelo, antes você falava de toda a sua trajetória como funcionário, trabalhou nesse setor, trabalhou naquele setor e foi evoluindo, mas hoje você também é diretor da empresa. Então eu gostaria que você colocasse para o nosso seguidor das redes sociais, hoje como diretor, quais as principais tarefas que se atribui hoje ao teu trabalho, hoje como diretor da empresa? Quais principais atividades hoje que você tem hoje? Hoje, então, a gente é um cargo novo, né? Para nós, a gente sempre cresceu dentro da empresa fazendo muito operacional, né? Isso foi fundamental, foi importante para conhecer todos os processos de uma fábrica, conhecer o produto que a fábrica leva aos nossos parceiros, lojistas. Hoje, então, tenho o cargo de diretor administrativo e as funções elas são um pouco diferentes, mas me envolvo muito com setores que eu já conversava bastante dentro da fábrica, setores mais administrativos, recursos humanos. Então
A função hoje ela é um pouco diferente nesse sentido, né? Menos operacional, e a gente começa a olhar um pouco mais para a gestão da fábrica, participar mais ativamente de decisões, participar mais ativamente de funções ligadas aos recursos humanos, a trazer estratégias de desenvolvimento para os nossos colaboradores, treinamentos. Então, dentro da área de parte financeira da empresa também, a gente começa a participar mais ativamente agora nessas funções, nessas tarefas de ver os melhores investimentos, captação de recursos. Então, eu estou mais ligado a essas funções hoje, a essa função. Muito bem. Na história de qualquer empresa, qualquer negócio, sempre existem desafios. Não existe alguém prosperar na vida, no seu negócio, sem superar desafios. Se você hoje tivesse que assim mencionar um pouquinho entre os muitos desafios que existem, o que você vê hoje como ser algumas coisas mais desafiadoras hoje dentro da Boa Vista, em todos os sentidos? O que para você hoje é realmente um desafio para nós continuarmos a fazer a Boa Vista crescer, evoluir, sim, chegar onde nós tanto sonhamos? O desafio principal que eu vejo hoje falando um pouco da internet, por exemplo. Antes a gente falava das feiras, era o único modo da gente ser visto era indo numa feira. Hoje a internet facilitou muito a visibilidade, você se apresentar ao cliente, ao mercado. Só que isso também facilitou não só para nós, facilitou para o mercado todo. Então todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Então os desafios são diferentes. Hoje, você ser visto é muito mais fácil para uma empresa que está começando hoje a sua trajetória. Ela já tem a internet na mão, ela já consegue apresentar seu produto. Então, o desafio principal hoje é se destacar no meio de um mercado de uma concorrência muito mais ampla do que tinha na época. Então, o principal desafio é você estar sempre atualizado. As tendências mudam muito rápido. Produtos novos entram no mercado toda hora. Então, um grande desafio é você estar sempre atualizado, conseguir trazer isso em primeira mão para os clientes. Isso é complexo hoje, em função de você ter uma estrutura grande de fábrica. Para você lançar um produto novo em linha, você precisa lembrar de todos os detalhes lá na engenharia para criar o produto, os detalhes lá na produção, para você conseguir produzir esse produto. Então, esse é um grande desafio hoje, você está sempre atualizando a estrutura física, atualizando o conhecimento dos colaboradores, para estar sempre trazendo essas novidades para o mercado, né? E um pouco o momento econômico também preocupa hoje a gente, né? Porque a gente sabe que agora, por exemplo, estamos passando por uma guerra que não lá no outro lado do mundo, mas infelizmente ela está afetando diretamente o mercado, está subindo os preços, agora estão vindo um monte de muitos reajustes. Isso acaba trazendo um novo desafio para as indústrias, para ser, no geral, para conseguir repassar esses custos todos para o nosso cliente. As lojas, consequentemente, vão ter um novo desafio para conseguir vender o nosso produto. Infelizmente, esse momento atual, ele traz diariamente a gente tem desafios para lidar, né? Isso, mas assim, também não tem só desafios, não tem só problemas. Perguntaria ao Marcelo algumas coisas que deixam você feliz dentro da empresa, por estar na empresa, algumas situações. Quais as situações que hoje também te deixam? Porque a gente não vive só de desafios e de problemas, a gente vive de resultados, vive de alegrias, né? Então eu perguntaria para o Marcelo hoje, o que hoje te deixa feliz dentro da empresa também, por estar aqui dentro? Toda essa história, então, como eu participei praticamente, lembro da fábrica começou a funcionar, né? Eu já sou mais velho que a empresa, então me lembro lá do início, toda essa trajetória. E o que me deixa muito feliz é toda essa estrutura que a gente construiu até aqui, não só falando de estrutura física, mas em estrutura
de tecnologia, estrutura intelectual das pessoas que a gente tem aqui, né? Me deixa muito feliz, satisfeito toda essa gama de produtos que a gente tem hoje para oferecer ao nosso lojista. E o que me deixa muito feliz também é toda essa equipe que a gente tem hoje de colaboradores, né? Hoje a gente tem muitas pessoas aqui engajadas com o propósito da empresa, tanto na produção, nos setores administrativos, a gente tem uma equipe ótima, então isso de certa forma nos deixa aliviados também. A gente sabe que o mercado é competitivo, são desafios a todo momento, mas nos deixa muito feliz toda essa equipe que a gente tem aqui dentro da fábrica, pessoas ali, alguns até com 30 anos de empresa, acompanhando a fábrica desde o início, muitos com uma longa história dentro da fábrica. Isso é muito gratificante também, toda essa equipe que a gente tem hoje aqui dentro da Boa Vista. Isso aí, muitos desafios, mas também coisas boas para a gente celebrar, né? Isso aí. E como, encerrando o nosso bate-papo, eu perguntaria a Marcelo, e como é que você enxerga a Boa Vista para o futuro? O que você acredita que possa acontecer de importante na Boa Vista? Onde você acha que essa Boa Vista vai chegar? Eu acredito que a empresa tem um futuro muito brilhante pela frente, em virtude de todos esses produtos que a gente tem hoje disponíveis para os nossos clientes parceiros. A gente tem uma estrutura que consegue trazer segurança para os nossos lojistas, tanto segurança de atendimento, um produto que consegue trazer flexibilidade, um produto flexível. Então, pelo fato da gente conseguir atender muitas dores dos nossos lojistas, então isso nos ajuda muito a crescer nesse mercado, e eu acredito que muito em breve a gente vai estar entre as melhores empresas do ramo de móveis planejados do Brasil, porque a gente tem uma estrutura de pessoas, estrutura física, software, tecnologia disponível para conseguir chegar nesse patamar, e logo logo a gente vai estar brigando aí entre as melhores indústrias de móveis planejados aí do país. Muito bem, acredito nisso também, né? Então, para colocar para vocês, eu tenho mais 2 filhos, um momento desse, vou trazer os outros isso também. Aí. Esse aqui, o Marcelo, é o primeiro, né? Temos mais o Evandro, mais o Fernando, né? Suas famílias, então em algum momento nós vamos trazer eles também, para também termos um bate-papo. Eles também já têm uma boa história de Boa Vista, eles também já têm as suas funções importantes dentro da empresa, né? Então hoje eu tenho braços fortes comigo, né? Então isso me deixa muito feliz, tá? Então em algum momento vai estar aqui comigo o Evandro, vai estar aqui comigo o Fernando, né? E mais outras pessoas que a gente vai trazendo na live para falar sobre Boa Vista, sobre o seu trabalho, né? As perspectivas. Então tem muitas pessoas que têm histórias maravilhosas com a Boa Vista, e nós vamos trazendo pessoas para bater um papo com o nosso seguidor. Então nós queremos agradecer a cada um de vocês, ao Marcelo por ter disponibilizado e trouxe muita da sua história, que de repente muita gente não sabia, né? Se olha para a cara dele, não pode, mas ele tá parece meio novinho para ter toda essa história, né? Então, obrigado a Marcelo pela história dele que ele trouxe. Agradeço imensamente a cada um que nos acompanhou nesse dia de hoje, e aguarde, nós vamos ter muito bate-papo pela frente ainda, né? Então, até uma próxima oportunidade, nós vamos anunciando aí quando nós tivermos um novo encontro com cada um de vocês. Muito obrigado a cada um que esteve conosco nesse dia de hoje. Isso, muito obrigado, pessoal. Obrigado.